Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Pastor Alberto aqui. Esse é o canal Falando de Graça, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente sua vida. É um prazer estar novamente com vocês aqui e poder compartilhar da palavra de Deus. Falamos no vídeo anterior sobre a certeza da salvação. Se você não viu, pode voltar aí, entra no canal, vai o último vídeo e está lá como ter certeza da salvação. Você vai entender sobre o que eu estou falando. Estou falando sobre o Espírito Santo, porque no vídeo anterior eu disse que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. A habitação do Espírito Santo em uma pessoa é a garantia de que essa pessoa é salva por Deus em Cristo Jesus. Mas quem é o Espírito Santo? Na teologia, ela dita que é a terceira pessoa da Trindade. Não que essa classificação seja uma classificação de grandeza, porque não há maior nem menor dentro da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é a mesma pessoa. Essas três essências de Deus, elas formam o mesmo Deus. Então é um Deus triúnico. Nosso Deus é um Deus triúnico que se manifesta em três personalidades distintas, mas não diferentes. Filho e Espírito Santo. Que o próprio Jesus dizia: eu e o Pai somos um. O Espírito Santo também é Deus, um com Deus Pai, um com Deus Filho. Esse tema, né, da Trindade é um tema bem complexo e somente pelo Espírito Santo podemos entender. Essa também é uma característica do Espírito, nos fazer entender coisas espirituais. Tá? Mas ele, o Espírito Santo, é a presença de Deus que atua em nossas vidas. Então, quando você se arrepende, crê no Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo vem habitar em você, garantindo que você é salvo e também capacitando você a viver essa nova vida espiritual. Tá? O Espírito Santo desempenha esse papel fundamental em nós, que nos capacita a viver essa nova vida, essa nova natureza. Porque você passa a viver agora a natureza espiritual que Deus criou em você a partir de Jesus. Jesus, ele prometeu enviar o Espírito Santo. Nós vamos ver isso na Bíblia, lá em João 14, versículo 16 e 17, e disse que esse Espírito seria o Consolador, o Espírito da verdade, que permaneceria conosco para sempre. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, onde foi derramado o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos capacita de várias formas, tá? E ele nos concede dons espirituais. Os dons espirituais são para edificação da igreja. Efésios capítulo 4, a gente vai ver lá falando sobre dons ministeriais, né, os 5 dons ministeriais, e no final ele diz que esses dons são para edificação da igreja, para crescimento, né, do corpo de Cristo. Então, a manifestação dos dons, ele promove a edificação da igreja, do corpo. Quando manifestamos os dons de Deus, aqueles dons que foram compartilhados em nós, nós estamos servindo ao outro. Geralmente o dom não é para servir a nós mesmos, é para servir ao outro. Então nós servimos ao outro e o outro que tem um dom que nós não temos, nos serve também. Tá? Então, ele também nos guia nas nossas decisões e nos ajuda a entender as Escrituras e as coisas espirituais. Sem o Espírito Santo, nós não entendemos a profundidade das Escrituras e também nós não entendemos as coisas espirituais. Segundo Paulo, né, em 1 Coríntios, diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, o Espírito Santo, ele nos dá essa capacidade de entendermos o Espírito, as coisas espirituais. O Espírito Santo também vai produzir em nós o fruto do Espírito.
cá. O fruto do Espírito é a natureza de Cristo sendo criada em nós. É Cristo sendo criado em nós. Então, tudo aquilo que Jesus representou é produzido ou é reproduzido em nós pelo Espírito Santo. E isso também é uma marca que nós somos salvos, porque pelo fruto conhecereis, ou pelos frutos conhecereis. Então, alguém que manifesta aquelas características de Jesus, que são manifestadas ou produzidas em nós pelo Espírito Santo, veja bem que elas são produzidas pelo Espírito Santo em nós, tá? O Espírito Santo também nos guia, nos capacita, nos transforma, produz frutos em nossa vida. É crucial, né? É importantíssimo nós desenvolvermos uma relação pessoal com o Espírito Santo. Buscar aumentar em nós essa sensibilidade de entendermos a voz do Espírito em nós. Isso é imprescindível. Então você desenvolve essa sensibilidade espiritual através da comunhão com Deus, na oração, no jejum, na consagração, e você passa a ter mais sensibilidade espiritual e o Espírito Santo fala sempre conosco, né? Ele sempre nos fala. Então, quando você desenvolve essa sensibilidade, você passa a ser guiado pelo Espírito Santo e todas as vezes que você precisar ou que o Espírito Santo falar com você, você vai entender, vai discernir que é o Espírito Santo. Uma outra coisa interessante sobre desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo é que você vai passar a discernir outras vozes. Você vai saber identificar de fato quando é o Espírito Santo falando com você e quando não é o Espírito Santo falando com você. O Espírito Santo, ele é importantíssimo, é imprescindível na vida cristã sobre 4 aspectos que nós vamos falar aqui. Primeiro, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Olha só, João 16, versículos 7 e 8. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, e se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, ou o consolador, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então, o Espírito Santo, ele também tem essa função. É ele que convence alguém do seu pecado, da justiça e do juízo. É através do Espírito Santo que tomamos consciência dos nossos pecados, do castigo que merecemos por causa do pecado e da necessidade de ser salvo, tá? Dessa salvação que está disposta em Cristo Jesus. E ele nos convida a nos arrependermos dos pecados e aponta para Jesus como o único que pode nos salvar. Tá? Ele também garante a salvação. Nós lemos o texto de Efésios no vídeo anterior e hoje eu quero ler aqui 2 Coríntios 1, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo, que nos ungiu, é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Mais uma vez, Paulo confirmando aqui em Coríntios a mesma palavra que ele deu lá em Efésios. É o Espírito Santo que entra em nosso coração e nos dá a segurança da salvação através da fé. Ele nos traz para Jesus e nos dá o conforto de saber que nossos pecados foram perdoados. É o Espírito Santo. O Espírito Santo também nos ensina. João 16, 13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Como ele vai fazer? Vai fazer isso internamente, porque ele está dentro de nós. E ele vai confirmar internamente aquilo que também ouvirmos externamente.
Ele que faz isso. Então Jesus enviou o Espírito Santo também para nos ensinar, para nos capacitar. E é através do Espírito Santo que nós conseguimos entender as coisas espirituais e aplicar as verdades da Bíblia em nossas vidas. O Espírito Santo é que revela a verdade de Deus a nós. Sem o Espírito Santo, nós não saberíamos, nós não entenderíamos na sua profundidade as coisas espirituais. E o Espírito Santo também produz o fruto espiritual em nós. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo produz vários efeitos dessa vida em nossa vida, que nos marcam como cristãos. Tá? Sua atitude muda, você deixa de viver para o pecado e passa a viver para as coisas de Deus. Como eu disse, né? Esse fruto do Espírito são as características de Cristo em nós. A função do Espírito Santo é reproduzir isso em nós. Então, permita que o Espírito Santo haja sobre a sua vida, desenvolva essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo e você certamente vai ser uma pessoa que vai glorificar a Deus na sua vida. Vamos orar? Pai querido e amado, te damos graças porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita para toda boa obra. O Espírito Santo nos habilita para realizarmos a tua vontade aqui. Que possamos, Senhor, desenvolver a sensibilidade ao teu Espírito. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquem todos na paz, se Deus permitir. Amanhã nos encontramos novamente.